Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje é dia de jogo do Vasco. Habitualmente, quando é jogo do Vasco, a gente grava o nosso pré-jogo e o nosso pós-jogo. A partir deste momento, a gente vai gravar o nosso pré-jogo envolvendo aí Vasco da Gama e Botafogo. Um jogo o qual o Vasco tem a obrigação de vencer. Você que gosta de histórico, você que gosta de estatística, você que gosta da atualidade, a gente vai fazer um resumo aqui dos confrontos entre Vasco e Botafogo e vamos falar a realidade aqui do Vasco, como que está. Meus amigos, Vasco da Gama e Botafogo se enfrentaram ao longo da história 330 vezes. O Vasco da Gama leva plena vantagem no confronto direto. O Botafogo ele é um freguês de carteirinha. O Vasco da Gama tem 142 vitórias contra 90 vitórias do Botafogo e 98 empates. A maior goleada deste confronto também é do Vasco da Gama, 7-0. O Vasco jogou a primeira vez com o Botafogo em 1923, no mês de abril. O Vasco da Gama venceu o Botafogo por 3-1. O último confronto entre Vasco da Gama e Botafogo ocorreu ano passado no Campeonato Brasileiro em São Januário. O Vasco foi com tudo no primeiro tempo. O Vasco ganhou de 2-1 do Botafogo. E hoje as equipes tentam se afirmar na temporada de 2020. O Botafogo ainda procurando a sua melhor escalação, procurando o melhor time. O Alberto Valentim, como sempre, muito contestado, técnico do Botafogo, que passou pelo Vasco da Gama. Aqui no Vasco da Gama, o Abel Braga também com os dias contados. Acho que se o Vasco não fizer um jogo bom hoje, o Abel Braga corre sério risco de cair. O Vasco, por intermédio do Abel Braga, optou em colocar uma escalação alternativa para essa partida. O Vasco precisa melhorar muito. O Vasco precisa de padrão de jogo. O Abel precisa se conscientizar que ele precisa colocar os jogadores nas posições certas. Tem muito jogador fora de posição. O Vasco tem um problema muito grande no meio campo, que o Vasco não consegue trocar 5 passes consecutivos. Essa é a grande verdade. Melhor jogada do Vasco aí ao decorrer dessas partidas aí contra o Bangu, que a gente empatou em São Januário, perdemos para o Flamengo e ganhamos no finalzinho contra o Boa Vista e perdemos para Cabo Friense. A melhor jogada do Vasco tem sido o lado direito com o Iago Pikachu. Só que o Pikachu ele fica muito órfão naquele setor, não tem ninguém para poder encostar ali com ele, para poder fazer uma jogada individual, 1-2, uma ultrapassagem, não tem. Então fica mais difícil aí para o Vasco da Gama se comportar. Ainda mais hoje que o Pikachu não vai jogar, né? O Vasco vai com uma equipe alternativa e fica a grande expectativa para a gente ver como que o Vasco vai se comportar num clássico contra o Botafogo. Acho que o Vasco tem que apresentar um futebol sério, um futebol de Vasco da Gama para não ter problemas hoje. O Vasco está praticamente eliminado aí da Taça Guanabara. O Vasco precisa de uma combinação de resultados que é pouco provável, é muito difícil de acontecer.
né? É inadmissível o Vasco entrar numa competição e Volta Redonda e Madureira, que estão no grupo B, à frente do Vasco da Gama, equipes com pequenos investimentos terem o dobro de ponto do que o Vasco da Gama. O Vasco não pode entrar numa competição como o Campeonato Carioca, né, que tem as suas deficiências, que os outros times são muito simplórios para poder disputar 12 pontos e alcançar apenas 4 pontos. Isso não é Vasco da Gama. Até aqui o Vasco não apresentou um bom trabalho e eu alertei aqui desde o jogo contra o Bangu. O time é fraco. Não passei mal na cabeça do Abel e nem dos jogadores, embora fazendo críticas ponderadas por saber que os jogadores do Vasco estão com salários atrasados. E na verdade, caso o Vasco não vença hoje e consequentemente o Vasco decepcione os seus torcedores, o único e exclusivo culpado por tudo isso é o presidente Alexandre Campelo, que não contratou, não consegue se organizar e principalmente fez uma escolha errada ao trazer o Abel Braga. Eu fui a favor por acreditar que o Abel Braga seria um técnico que iria blindar o departamento de futebol do Vasco, mas com escalações ruins, com jogadores colocados fora de posição e, sobretudo, com entrevistas muito polêmicas. Eu acho que foi uma má contratação aí para o Vasco da Gama. Um técnico que recebe 450 mil, é uma irresponsabilidade desse presidente fazer isso. O Vasco precisando aí de reforços, você investir 450 mil num técnico e não investir em jogadores. Infelizmente, eu espero que o Vasco hoje vença o Botafogo ou que faça uma partida digna de Vasco da Gama, porque será inaceitável o Vasco perder para o Botafogo hoje, diante daquilo que o Vasco apresentou até agora no Campeonato Carioca, sobretudo na última partida que ocorreu na sexta-feira. Não dá para o Vasco jogar daquela forma. E cansaço não vai ser desculpa, porque o Abel colocou uma equipe alternativa hoje. Tá bom, meus amigos? Depois do jogo a gente vai gravar o pós-jogo, vamos fazer uma live mais tarde e estaremos aqui na torcida pelo Vasco da Gama. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!